Você quer começar a investir, mas tem medo de errar, perder dinheiro ou você não entende nada sobre o mercado? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar para você os 3 investimentos mais simples para quem está começando e que funciona mesmo para quem tem pouco dinheiro. E o terceiro vai te ensinar muito mais do que muito curso por aí. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, porque aqui eu mostro para você como você investir de uma forma simples, prática e sem enrolação. Eu estive assistindo alguns vídeos sobre investimento para iniciante e eu fiquei assim abismado, porque de iniciante não tem nada, cheio de siglas, cheio de pirula, cheio de coisa, e realmente o investidor que está começando a investir, ela tem muita dificuldade de entender esse monte de sigla e esse monte de informação para parecer super importante nos vídeos. Muitos influenciadores preferem parecer super importantes, enchendo de sigla e colocando um monte de coisa na tela e um monte de número difícil. E isso só acaba afastando cada vez mais você, que é um investidor e está começando no mercado financeiro. Claro, nesse vídeo eu não vou falar de investimentozinho da moda, coisas que você vai encontrar aos montes por aí. É para você que quer construir uma base sólida, entender como você está fazendo, por que você está fazendo e, claro, não cometer os grandes erros da galera que está começando. Primeiro investimento mais simples que você pode fazer: cofrinho do Nubank. Se você quer um vídeo completo sobre cofrinhos, vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui um cardzinho para que você possa conhecer tudo sobre eles. Mas eu vou te dar alguns pontos muito importantes porque que você pode usar esses cofrinhos do Nubank como uma ferramenta para que você trabalhe a sua mentalidade de investimento e que você comece a acumular o seu primeiro capital, a sua primeira grana, para que você use como reserva de emergência. Os pontos positivos desse cofrinho são: ele já está na sua conta, ele é muito simples de você entender, os primeiros R$5.000 eles vão render lá 115% do CDI e a partir disso 100% do CDI. Claro, ele é ideal para pequenos volumes de dinheiro, pequenas metas. A sua primeira meta pode ser trabalhar a sua mente para você investir um pouquinho todo mês. A sua primeira experiência de olhar lá e ver o seu dinheiro crescendo, seu dinheiro rendendo. Claro, você vai ter lá imposto, você vai ter lá o seu imposto de renda, você vai ter, claro, o IOF, porque o governo precisa morder os seus investimentos. Você vai ter uma primeira experiência de investimento. E quando a gente fala de investimento, uma das coisas mais importantes é você aprender como ele funciona, entender, colocar na sua cabeça que quando você coloca aquele investimento lá, você pode ficar tranquilo e dormir tranquilo, porque você tem uma reserva boa de dinheiro. Esses cofrinhos, eles servem muito bem como a sua primeira reserva de emergência. E esse fato de você juntar essa grana para sua reserva já é uma forma de investimento e trabalhar a sua mente para que você comece a investir todos os meses. Se você está começando nas pequenas quantias de dinheiro, 50, 100, 200, 300 reais, é o melhor investimento possível, porque se precisar você vai lá e retira o dinheiro e tá tudo bem, você vai acontecer algum problema ou surgir uma oportunidade, você tá com essa grana guardada. E falando de cofrinho, como hoje a gente tem o IOF, você não pode sacar essa grana antes de 30 dias. Se você colocar nos primeiros dias, o IOF é de quase 100% do seu rendimento. Aguarde os 30 dias e você vai ter essa grana. Se você precisar amanhã, use, por exemplo, o cofrinho do Mercado Pago. Ele não tem IOF, mas ele tem outros problemas aí que eu vou deixar no card aqui para você conhecer, caso você queira conhecer um pouco mais a fundo sobre o Mercado Pago também. O segundo passo para que você comece a ver o seu dinheiro realmente a se transformar e crescer é você começar a sair do cofrinho do Mercado Pago, do Nubank, e você ir para um CDB, por exemplo. Você pode continuar usando os aplicativos tanto do Mercado Pago quanto do Nubank, ou você já pode ir para uma corretora, que eu acho que já é o momento, beleza? Mas se você quiser ficar um pouco mais tranquilo ainda, você continua ali e você procura um CDB que tenha FGC, garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Caso aconteça algum problema com esse banco, ele venha falir, o Mercado Pago fale, você tem o Fundo Garantidor de Crédito até R$250.000, onde você tem toda uma segurança caso aconteça um problema. Pontos positivos desses CDBs: você tem um rendimento muito melhor do que poupança. Em muitos casos, você tem uma liquidez diária para poder pegar esse dinheiro caso você precise para alguma coisa. Você tem a garantia até 250 mil. Então é uma tranquilidade que você tem caso aconteça um problema com o banco. Você encontra CDBs de 105, 108, 109, 110, até mais. Mas o que eu te aconselho é, se você está começando e você está aprendendo ainda sobre isso, busque CDBs que você possa ter o Fundo Garantidor de Crédito, para que você se sinta mais seguro. Ele é um dos mais simples, ele não é o melhor. Eu não estou falando aqui
de, isso aqui você vai ter o maior rendimento. Você tem que colocar na sua cabeça que quando a gente está falando de iniciante de verdade, você precisa pensar em mentalidade no começo e não rentabilidade. A rentabilidade ela vem depois. Não é uma rentabilidade absurda que vai fazer você ganhar dinheiro. O que vai fazer você realmente evoluir o seu patrimônio é o seu trabalho. É você empreender, você ganhar sua grana aí, você fazer uma renda extra. Aqui você precisa, num primeiro momento, nesses investimentos, entender e colocar isso na sua rotina, na sua mentalidade, de botar um dinheirinho lá todo mês, você perceber, você ter a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, saber que se acontecer um problema, furar o pneu de um carro, quebrar alguma coisa na sua casa, o gás acabar, você está tranquilo. Terceiro investimento. Para fazer esse investimento, você vai precisar ter já uma conta em alguma corretora. Eu vou alinhar o que eu estou fazendo, isso não é uma indicação de investimento. Eu não sou um consultor financeiro para te dizer. Eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Para quem está começando, ele precisa entender pelo menos como funcionam as ações. Então eu uso a Rico e eu uso a Nomad. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer as duas, tá? A Nomad é mais para uma pegada mais internacional e a Rico eu uso para, por exemplo, eu compro Banco do Brasil. Eu vou até deixar um card caso você queira conhecer as ações do Banco do Brasil, o que eu estou fazendo, tá tudo aqui. A terceira opção para você que está iniciando pega um pouquinho do seu patrimônio, 5% do seu patrimônio e compra alguma ação. Vai lá e compra esse valor em ações. Escolhe uma ação perene, uma empresa que já tenha muito tempo de mercado, que seja consolidada, porque é muito importante que você conheça e entenda como funciona o mercado acionário. E por que eu estou te dizendo isso? Porque ninguém aprende a nadar olhando as pessoas nadando ou lendo sobre natação. Você precisa ter experiência de se colocar naquele lugar e sentir, por exemplo, como o seu psicológico lida com o mercado. O mercado é um negócio muito louco. Quando você tem a primeira experiência de comprar uma ação e ela cair, chega a se coçar, entendeu? Eu comprei Banco do Brasil a 21 e baixou para 20, eu já tive um calorzinho, mas assim, como eu já estava bem preparado psicologicamente para a coisa, eu entendo o que está acontecendo, eu sei o que eu estou fazendo. É muito importante que você entenda isso e coloque na sua cabeça que você precisa entender como você vai reagir. Então, se você está começando a investir, não vai para renda variável assim a moda loucão. Sinta como você reage às variações, porque senão você vai colocar uma grana, vai cair, por exemplo, a ação, você desespera, vende, pronto, perdeu dinheiro. Isso vai te ensinar sobre o risco do mercado, sobre paciência, sobre como você lida com as questões psicológicas de ver a sua ação caindo, por exemplo, e principalmente qual é o seu perfil emocional quando se fala de ações, quando se fala de colocar o seu primeiro dinheiro na renda variável, e você vai ver aquela oscilação. Isso é muito importante. Aí você pode escolher uma ação, Banco do Brasil, Taesa, Itaúsa, enfim, você escolhe uma ação para que você tenha essa experiência. O foco não vai ser ganhar dinheiro nesse primeiro momento. O seu foco é consistência, clareza, entender o perfil de investidor que você tem. Quando eu comecei os investimentos foi exatamente assim, nessa ordem. Primeiro eu fui lá, coloquei no cofrinho, juntei uma grana, aí fui lá, comprei o CDB, aí deixei o CDB crescer. Quando eu já tinha uma grana, eu vi uma oportunidade nas ações, eu comecei a comprar ações e aí eu comecei a entender como que a minha cabeça funcionava quando eu via a oscilação do mercado. E eu vi que eu ficava desesperado quando a ação caía e eu queria vender aquilo. E claro, eu percebi que eu precisava primeiro aprender a controlar o meu emocional e não a minha carteira. Controlar a carteira era secundário. Primeiro eu precisava controlar a minha mente para que eu não vendesse no momento errado e perdesse dinheiro. E depois que você tiver firme nesses 3 pilares que eu falei para você. Tenha dinheiro no cofrinho para se acontecer algum problema, você tá preparado. Segundo, você ter uma renda estável lá no CDB, você sabe que tá ganhando uma graninha ali todo mês. E terceiro, um conhecimento emocional sobre como você vai lidar com as variações do mercado. E claro, depois disso você pode evoluir. O ETF, fundos imobiliários, LCI, LCA. Mas enfim, o que eu queria nesse vídeo é não vir te trazer um monte de siglas diferentes. Você começando dessa forma, você já começa bem estruturado, com calma e entendendo bem qual o seu perfil de investidor. A pressa, ela é inimiga do ganho de capital. É incrível, cara. Todo mundo que entra na pressa, na ansiedade, acaba perdendo dinheiro. É incrível, é só você avaliar. O começo nos seus investimentos, ele precisa ser leve, tranquilo, simples, consistente. Isso é a parte mais importante. Nada nesse vídeo aqui são indicações de investimento. Eu estou mostrando para você o que eu estou fazendo e aí você tira as suas próprias conclusões e vê o que você faz com o seu próprio dinheiro.
E agora me diz aqui nos comentários qual desses 3 investimentos você está fazendo. E se você quer conhecer sobre ações, eu vou deixar aqui um vídeo para que você entenda o que eu estou fazendo, você conheça um pouco mais sobre ações. Ó, eu estou comprando BBAS3, que é o Banco do Brasil. Eu vou mostrar algumas razões por quê e como o que você pode usar como parâmetro para que você defina se você deve comprar uma ação ou não. Tudo está nesse vídeo aqui, viu? A gente se encontra lá.